Sejam todos bem-vindos a essa reunião, tá? Agradecemos a todos que nos encontram aqui no canal do Lar de Teresa, nas nossas reuniões públicas. Sejam todos muito bem-vindos. É bom estarmos aqui juntos. Nesse instante, nós damos início à nossa reunião pública virtual. E esse momento foi reservado ao estudo de 2 livros, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estudamos esses livros alternadamente. Nessa oportunidade, nós teremos o tema especial do mês, o amparo do Espírito Protetor. Acompanharemos as reflexões da nossa irmã no Ideal Espírita, integrante do Lar de Teresa, Mariana Lutherbach. Mariana, venha para as suas saudações iniciais. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos, ou também, bom dia, boa tarde para quem assiste a gravação depois. Sejam todos bem-vindos, que tenhamos bons momentos. Vamos, então, à leitura inicial, o amparo do Espírito Protetor. Espírito Protetor, prece por aqueles, mesmo que ora, aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Prefácio. Todos temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude. Sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Invocamo-lo, então, como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior, que mais viva e particular simpatia nos inspire. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânicos. Contamo-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da nossa vida. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Vamos agora à nossa prece inicial. Fechando nossos olhos, nos concentramos e rogamos ao nosso Mestre Jesus, aos bons espíritos que nos acompanham nesse momento, que nos tragam paz, tranquilidade e bom entendimento para as reflexões que Mariana nos trará neste momento. Que toda a energia boa destas palavras, destes pensamentos, que vamos reflexionar nesse momento, possam chegar a cada casa, a cada local onde estivermos e recebermos as melhores energias sob as bênçãos do Pai, do Mestre Jesus e todos aqueles bons espíritos protetores da nossa casa,
o lar de Teresa. Que assim seja, graças a Deus. Mariana, a palavra é sua, querida. Então, vamos iniciar, né? O nosso tema de hoje, né, é sobre o amparo do Espírito Protetor. Há algumas semanas, dentro desse estudo sequencial do Livro dos Espíritos, conforme a Vera explicou, né, que nós fazemos nas nossas palestras públicas, que é alternado com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, foram estudadas algumas perguntas do Livro dos Espíritos que falam sobre os anjos guardiães e os espíritos protetores. Essa sequência de perguntas se inicia justamente com a pergunta 489, que questiona se há espíritos que se liguem em particular ao indivíduo para protegê-lo. E aí a resposta dos espíritos é de que há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio, né? Que são inclusive as expressões que Allan Kardec utilizou nesse texto que foi lido no nosso início. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, conforme a Vera leu, na nossa abertura, Allan Kardec explica, né, que todos nós temos, desde o nosso nascimento, um espírito bom que se ligou a nós, nos tomou sob a sua proteção, e ele desempenha junto de nós essa missão de um pai com relação ao filho, que é justamente essa missão de conduzir a pessoa pelo caminho do bem, do progresso, durante as nossas provações, os desafios da nossa vida, ser aquele conselheiro invisível para nós. Dentro da tradição cristã, esses espíritos são aqueles que a gente chama de anjos guardiães, né, de anjos da guarda. Inclusive, na Bíblia, nós temos vários exemplos de atuação de espíritos protetores. Talvez o mais famoso desses exemplos seja a ação, né, logo após o nascimento de Jesus, que está narrado no Evangelho segundo Mateus, quando ele conta, né, que depois do nascimento de Jesus, os magos, né, do Oriente foram visitar Jesus e passaram, né, onde estava Herodes, né, perguntando pela criança, e Herodes então se apavorou com a notícia do nascimento de um menino que seria da linhagem de Davi e que seria o rei dos judeus, conforme a narração dos magos. E essa notícia, para ele, né, o perturbou, porque ele imaginou que o menino roubaria o seu trono material. E então, para afastar aquela ameaça que ele imaginava, como ele não sabia exatamente quem era a criança, onde exatamente ela tinha nascido, qual exatamente, há quantos meses, enfim, né? Ele então mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos. Mas Jesus foi salvo porque um anjo apareceu a José em sonho, recomendando que ele pegasse então Jesus e Maria e fugisse para o Egito, onde ele ficou lá. A família ficou alguns anos, né? José obedeceu essa orientação, né? Salvou a vida de Jesus. Há também outras passagens, por exemplo, a do anjo que libertou Pedro da prisão, que está nos Atos dos Apóstolos, do anjo que acompanhou Tobias durante uma viagem, isso está no Antigo Testamento, se apresentando simplesmente como um jovem que ia na mesma direção, só depois, no final da viagem, isso está no livro de Tobias, ele fica sabendo que era, na verdade, um protetor, né? Um anjo, né? Como é narrado na Bíblia. Nesse caso de Jesus, né, a gente sabe que Jesus não precisava de um espírito que o ajudasse a se conduzir pelo caminho do bem, do progresso, né, conforme os espíritos descrevem, né, esse papel do anjo guardião para nós, né, porque Jesus já era o espírito da mais alta hierarquia espiritual. Mas durante esse momento do seu crescimento, né, do seu nascimento, criança ainda pequena, ele necessitava de proteção. Então, era importante ali essa atuação espiritual para proteger, para que ele pudesse chegar ao termo da sua jornada, enfim, do seu período, né, necessário de tarefa. No Livro dos Espíritos, tem um trecho
de perguntas, né? Um conjunto de perguntas que fala sobre anjos e demônios. E nessas perguntas, os espíritos nos explicam que os seres que nós chamamos de anjos, eles não são seres especiais, de uma natureza diferente da nossa, criados de uma forma diferente, que é uma ideia muito comum, né, entre pessoas que têm essa crença, né? Eles explicam que, na verdade, o que nós chamamos de anjos são espíritos como nós, né, que passaram, né, pelos vários graus da escala e que hoje já estão no mais alto grau da escala espiritual. Quer dizer, são espíritos puros. Nesse sentido, inclusive, Jesus seria considerado um anjo, né, dentro desse ponto de vista, né, um espírito já puro. Mas Allan Kardec também nos explica que a palavra anjo, ela também tem uma conotação de designar os seres que estão fora da humanidade, ou seja, estão na vida espiritual, né? Sejam eles bons ou maus, quer dizer, tanto que há pessoas que falam, né? Um anjo bom, um anjo mau. Então, nesse caso, esse termo anjo seria um sinônimo de espírito. Então, quando a gente fala de anjos guardiães, na verdade, a gente está falando nesse sentido, né? De um espírito guardião, né? De um espírito protetor. Quer dizer, claro que são espíritos superiores a nós, por isso, justamente, eles têm condições de nos amparar, né? Nos aconselhar durante as experiências da vida. Então, obviamente, tem que ser espíritos que estão à nossa frente, mas não necessariamente são espíritos do grau de Jesus, né? Bom, evidentemente que espíritos mais elevados, né? No caso, por exemplo, a gente sabe que Chico Xavier tinha Emmanuel, né, como seu guia, um espírito elevado, né? Nós sabemos que era um espírito bastante elevado. Possivelmente, né, um espírito primitivo não precisa de Emmanuel, né? Talvez nós pudéssemos ser o espírito protetor, né, de outros espíritos bem menos elevados, com menos conhecimento do que nós, né? Então, além desse espírito, é claro que nós temos outros, como está escrito ali nessa mensagem inicial, né, que existem outros espíritos também que atuam junto a nós, nos ajudando, nos protegendo também, sejam parentes desencarnados ou amigos, pessoas ligadas a nós até de outras existências, que também se interessam por nós, podem nos assistir também com conselhos, podem nos ajudar na nossa vida. Mas esse espírito, ele tem essa proteção como uma tarefa, assim, uma responsabilidade. Então, esses outros muitas vezes nos ajudam, mas eles têm, às vezes, outras atividades, outras tarefas. Isso é uma coisa que eles fazem quando possível, né? Esse outro espírito, não. Eles têm isso como realmente uma responsabilidade, um trabalho que eles levam realmente muito a sério. E agora, né, já que nosso objetivo aqui é falar sobre o amparo do espírito protetor, então vamos pensar como que eles atuam em nosso favor. Uma das formas que eles atuam é nos ajudar com seus conselhos durante o sono. Então, eles conversam conosco enquanto nós estamos dormindo, estamos libertos, né, em espírito do corpo. Então, mais facilmente eles podem nos passar sugestões, conversar conosco, né, nos ajudar a conduzir melhor algumas situações, algumas experiências. E essas ideias, elas ficam no nosso subconsciente. E, quando necessário, ao longo do dia, muitas vezes até mesmo quando a gente acorda, elas irrompem, né? Elas vêm à tona. Então, muitas vezes a gente dorme com uma aflição, uma dificuldade, acorda se sentindo melhor, assim, com uma sensação de que as coisas vão dar certo, de que eu vou conseguir resolver aquele problema, ou acorda com uma ideia. E isso muitas vezes vem dessa conversa que a gente tem com eles, né? Isso também, claro, pode acontecer do nosso próprio raciocínio durante o sono, que a gente fica também com o nosso raciocínio mais claro, e aí a gente consegue, muitas vezes, raciocinar melhor, né? Mas eles atuam bastante nesse momento. Outra forma é atuar nos inspirando através do nosso próprio pensamento durante o dia a dia mesmo, né? Ao longo do dia, eles procuram nos inspirar e a gente capta mais ou menos, né, essas ideias. Nem sempre a gente está com a mente tranquila
às vezes a gente fica muito agitado e nem sempre consegue captar bem essas sugestões, essas inspirações. Mas eles procuram nos ajudar. Obviamente que é sempre uma atuação discreta, porque sempre a escolha de qualquer atitude é nossa. Mas eles procuram sempre nos inspirar boas sugestões, né? Então, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec dá um exemplo, né? Um homem está perdido no deserto, assim, sofre de muita sede, né? Já está desfalecendo, cai já na terra sem ânimo, sem condições de caminhar. E aí ele pede a Deus que o assista, né? Pede assim com fervor, caído ali, espera. Não vai vir um anjo ali pessoalmente trazer água para ele. Mas o bom espírito, né, que o ajuda, lhe dá uma sugestão mental para que ele se levante e siga numa determinada direção. E aí ele, então, de repente, tem aquele ímpeto, né, aquela vontade, né, de se levantar aí num certo rumo. E aí, então, ele indo naquele sentido, ele descobre ali uma fonte, né, enfim, algum local onde ele acha aquilo que ele está precisando. Quer dizer, o seu protetor não vai aparecer claramente e dizer para ele, olha, segue esse caminho, né, porque ali você vai encontrar. Não, porque cada um tem que fazer o seu trabalho, né? A pessoa tem que decidir por si mesmo. Ele dá apenas uma sugestão mental e a pessoa vai ter aquela ideia, mas ela pode ou não seguir. Há até um caso interessante que Allan Kardec conta num texto que está no livro Obras Póstumas, que ele tomou conhecimento do seu protetor, do seu guia, que se apresentou a ele como sendo a verdade. E esse espírito apareceu para ele quando ele estava, né, fazendo o seu trabalho de escrever o Livro dos Espíritos e escrevendo, né, os textos, e ele fez alguns sons no quarto onde ele trabalhava, chamando a atenção dele, porque ele estava escrevendo alguma coisa que não estava boa. E como ele tinha acesso a diversos médiuns, né, com quem ele trabalhava, através de um médium, esse espírito explicou que ele deveria prestar atenção àquilo que estava escrevendo, porque havia coisas ali que não estavam corretas. Depois ele voltou, né, olhou com calma, viu que realmente havia ali uma incorreção, e era certamente alguma incorreção grave, né, para ele estar sendo chamado a atenção. Mas o interessante é que esse espírito disse para ele que mensalmente, durante um quarto de hora, quer dizer, durante 15 minutos, ele estaria à disposição dele. Aí ele perguntou se poderia ser que ele pudesse estar com ele mais vezes, né, para tirar dúvidas. Mas o espírito disse que o que ele poderia se comprometer de estar ali assim diretamente, né, através de um médium conversando com ele, era esses 15 minutos, uma vez por mês. Mas Allan Kardec diz que na prática, depois, esse intervalo não foi mantido. Muito pelo contrário, eu acho que ele conseguiu várias vezes, né, poder ter esse momento, né, de tirar dúvidas e ver com ele, né, algumas sugestões que provavelmente ele precisava, né, para o trabalho. Mas ele entendeu que isso era um aviso de que ele tinha que trabalhar por ele mesmo e não ficar constantemente pedindo ajuda diante assim, de qualquer pequena dificuldade, porque o trabalho era dele. Ele estava ali assim porque o trabalho era relevante, talvez para dar orientações assim muito importantes, coisas realmente relevantes para o trabalho. Isso não quer dizer que ele não ajudasse Kardec, né? Em outros momentos, talvez até inclusive inspirando, mas ele tinha que desenvolver ele mesmo o seu trabalho. Inclusive, em uma certa ocasião, Kardec perguntou a esse espírito: disseste que serás para mim um guia, que me ajudará, protegerá. Compreendo essa proteção, o seu objetivo, dentro de certa ordem de coisas. Quer dizer, ele imaginava, obviamente, que essa proteção, né, esse guia, seria com relação ao trabalho que ele estava fazendo, né, o trabalho espírita. Mas aí ele pergunta se essa proteção também alcançava as coisas materiais da vida. E aí a resposta do espírito foi:
nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Então, esse espírito certamente também ajudava, apoiava em questões da vida material dele que fossem importantes, né? De serem apoiadas, porque Allan Kardec trabalhava, né? Tinha uma vida bastante assim, difícil, dura, né? De bastante trabalho. É claro que a gente sabe que Allan Kardec teve o auxílio de muitos espíritos na sua tarefa, mas esse era o espírito mais ligado a ele pessoalmente. Então, eles atuam nos inspirando, mas eles não fazem a nossa tarefa, eles não tomam decisões no nosso lugar. Então, assim, muitas vezes surge em nós um mau pensamento, né? E muitas vezes é um espírito vicioso, um espírito ligado ao mal, que está nos influenciando de uma forma negativa. Nós somos livres para ceder ou resistir a essa tentação, a esse mau pensamento, assim como se fosse uma pessoa, né, encarnada que chegasse para nós e nos trouxesse uma ideia, nos convidasse para algo que a gente visse que não é algo positivo, né, uma fofoca, ou nos chamasse para fazer algo que a gente sabe que não é correto. A gente pode decidir fazer ou não fazer, né? E, ao mesmo tempo, a gente também tem ao nosso lado o nosso espírito protetor, que procura combater em nós essa má influência, né? Então, é bem aquela figura que a gente tinha no desenho animado, né? Que ficava aquele diabinho de um lado, né? E um anjinho do outro lado, cada um dando a sua fala, né? A sua influência, mas que aquela pessoa que está ali recebendo ambas as influências, ela tem que ela própria, né, ter a sua decisão com relação à sua atitude, né, ao que ela vai fazer. Então, esse espírito, ele se sente feliz quando nós atendemos às suas boas sugestões. Ele sofre quando vê que a gente acaba caindo. Não é aquele sofrimento que a gente tem aqui, né, aquele sofrimento aflitivo. Ele fica com misericórdia, ele vê que nós vamos demorar mais, né, para ser felizes, porque nós estamos, às vezes, teimando em situações que não vão nos levar, né, a nenhum lugar. Mas ele jamais interfere na nossa liberdade. A responsabilidade da ação é sempre nossa. Mas essas intervenções em nosso favor, elas são muito importantes. Porque são uma influência positiva, como se fosse alguém realmente que nos aconselha positivamente. Então, quando a gente consegue um bom resultado, como, por exemplo, quando a gente se livra de um perigo, né? Quando a gente consegue resistir a uma tentação que a gente sabe que foi difícil, a gente deve agradecer a Deus e deve agradecer a esse nosso anjo guardião, a assistência, o apoio, porque realmente eles estão ali constantemente nos apoiando. No Evangelho, segundo o Espiritismo, é dito que a prece, né, aos anjos de guarda, aos espíritos protetores, justamente deve ter por objetivo pedir a eles força, né, para resistir às más sugestões, pedir assistência nas necessidades da vida. Então, a gente deve estabelecer com esses espíritos essa relação próxima, porque eles estão disponíveis efetivamente para nos ajudar. A pessoa, né, pode, às vezes, ter essa preocupação de não saber quem é o seu protetor, né? Inclusive, a nossa mensagem inicial fala sobre isso, né? Porque, assim, eu não sei o nome, eu não sei quem é, porque, realmente, às vezes, não é uma pessoa conhecida, às vezes nem é uma pessoa que você conhece, né? Então, você pode invocar como meu anjo guardião, meu protetor espiritual, e também pode invocar no nome de qualquer espírito que você gosta, a pessoa, eu gosto de Bezerra de Menezes, né? Por exemplo, dentro da Igreja Católica, né? Muitas pessoas são devotas de determinados santos. Então, isso não é importante, porque você vai ser atendido. Isso é que importa, né? Esse espírito, por estar próximo a nós, ele vai sempre nos atender, porque ele vai ouvir a nossa oração, né? Inclusive, tem um caso que eu acho muito interessante, narrado no livro Dramas da Obsessão, que é um livro de Bezerra de Menezes, que foi psicografado pela médium Ivone Pereira. E esse livro tem duas histórias. E na segunda história é um caso, de uma moça, né, que ela tem uma complicação muito grave no momento de dar à luz.
e um parto complicadíssimo, tiveram que chamar o médico, né? Coisas que naquela época só se chamava realmente último caso. E então a amiga que estava acompanhando, né, o caso ali, ela faz uma oração a Santo Antônio de Pádua, era uma imagem que havia na casa, e era uma pessoa muito devota, e ela faz aquela oração assim muito sincera. E essa oração é recebida, né, por Antônio de Pádua, mas Bezerra de Menezes conta que ele recebe, porque Antônio de Pádua encaminha o pedido, considerando que era uma questão médica. Então, obviamente, uma questão médica, o próprio protetor dela provavelmente também não teria como atender plenamente, né? Bezerra de Menezes era um espírito mais próprio, né, para atender aquele tipo de questão. E Bezerra de Menezes recebe, então, aquele aviso superior de que havia esse pedido desse atendimento. Então, é muito interessante que o caso lá é intrincado, envolve questões de outra encarnação, né? Mas havia o risco de morte da moça, ela não desencarna e tudo, mas é interessante a gente ver, né, que a pessoa, ela foi atendida, não importa, né, que a oração foi feita a Antônio de Pádua, né? Para ela, para a pessoa que orou, né, certamente foi Antônio de Pádua que atendeu. De certa forma, ele atendeu porque ele ouviu a oração e encaminhou o pedido. Então, o nome é que se a gente vai orar a Jesus, a Deus, não importa. O importante é a gente elevar o nosso pensamento e estar aberto para receber o auxílio. Outra forma dos espíritos agirem também em nosso favor, né, os nossos protetores, é agir magneticamente, nos dando assim, eles nos dão passes espirituais para nos acalmar, para equilibrar as nossas vibrações, colocam fluidos benéficos na nossa água. E eles fazem isso muitas vezes antes da gente acordar, por exemplo, para nos ajudar a que a gente levante com mais disposição, estando mais bem preparado para o dia. Mas também podem fazer isso em outros momentos que a gente precisa, no momento de perturbação, dificuldade, né? No livro O Instante da Vida, o irmão X conta no capítulo que ele chama de O Guia, o caso da dona Sinésia, que ela tinha um espírito protetor chamado Aurelino, e justamente o irmão X vai acompanhar o trabalho do Aurelino, e ele conta que justamente quando ele chegou, eram 4 horas da manhã, quando o Aurelino estava preparando as forças da dona Sinésia para o dia. E na véspera a dona Sinésia tinha se excedido nos quitutes, nos licores, no jantar, e justamente o amigo espiritual estava ali aplicando passes de reajuste antes que ela abrisse os olhos e para que ela pudesse despertar assim, com uma boa saúde. Quando ela se levantou, ele sugeriu que ela bebesse água, né? Deu a ela vontade de tomar água, porque ele havia ali magnetizado, purificado aquela água, colocando ali certas qualidades terapêuticas especiais. Então, essa é uma forma também que eles atuam em nosso favor. Outra forma também é atuar junto a pessoas que convivem conosco. Então, nessa mesma história, por exemplo, o irmão X conta que o Aurelino, ao longo do dia, para ajudar a manter assim, o bem-estar da sua protegida, ele teve várias ações junto a pessoas da família. Então, por exemplo, ele apaziguou as crianças que haviam discutido com a empregada, né? Então acalmou a empregada, até ajudou a achar o caderno das crianças que elas tinham perdido para que não perturbassem a mãe. Se uniu ao benfeitor do marido da dona Sinésia, que estava com uma crise de bronquite, né? Obviamente que ele tinha também o seu protetor, né? Mas ele foi contribuir com o protetor para dar boas vibrações para ele, para que ele se equilibrasse. Enfim, além, claro, das sugestões que ele foi dando ao longo do dia para ela própria, né? Para que ela fizesse boas leituras, consumisse bons alimentos, enfim, né? Como a gente já falou, as sugestões positivas que eles nos dão. Nesse caso, infelizmente, né, a dona Sinésia, ela não aproveitava os benefícios, ela só reclamava, mas o guardião ele não perdia a paciência, né? No final do dia, depois de fazer várias coisas para ela e ela só reclamando, nada estava bom, né? E no final do dia, depois de todo o trabalho que ele teve, ela foi fazer uma costura, espetou o dedo na agulha e foi assim aquela
um monte de reclamações, porque Deus, né, não me ama, né? Aquelas coisas assim. Ó vida, ó azar, porque furei o dedo na agulha. E ele se manteve tranquilo, que o irmão X ficou espantado, né, com aquilo. Meu Deus, você trabalhou tanto e ela ainda está reclamando. Não, auxiliemos a nossa irmã a se reequilibrar. Essa irritação não há de ser nada. E aí, no final, ele fala, né? Ela também mais tarde vai desencarnar e um dia ela também vai ser guia, como nós. Né? E todos nós, né, temos o nosso dia de aprendizado, né? Então, a gente deve estar aberta à proteção contínua que Jesus nos oferece através desses protetores, né, espirituais, nos deixando levar, né, pela voz da consciência, sendo gratos ao que eles fazem por nós, seguindo os bons conselhos, não deixando que eles falem, né, sozinhos, sem levar em conta essas intuições que vêm, essas inspirações que a gente muitas vezes vê que são positivas, mas às vezes a gente acaba teimando em fazer aquilo que a gente já está acostumado, né? Porque às vezes a gente vai ter que deixar um certo prazer de lado, vai ter um pouco, às vezes, mais de trabalho, enfim. Para a gente continuar sendo merecedor, né, da sua proteção. Porque, às vezes, o trabalho educativo deles, inclusive, acaba sendo nos deixar temporariamente de lado. Quando eles veem que, quando a gente não ouve de forma nenhuma, né, enquanto a gente ainda está ouvindo mais ou menos, eles estão ali, sempre tentando. Mas quando a gente fecha totalmente o ouvido, nada do que eles nos sugerem a gente atende, eles acabam tendo que se afastar, porque nada do que eles estão fazendo nos auxilia. Então, eles acabam deixando a gente temporariamente, se afastam temporariamente, embora fiquem sempre em observação, né? Se nós orarmos, pedirmos a proteção, eles estão sempre prontos a retornar, né? Inclusive, o próprio irmão X conta um caso também nesse sentido, né? No outro livro, que é no Contos e Contos, que é um capítulo que ele chamou justamente de proteção educativa. Que aí, nesse caso, era o caso de uma família, a família Torres, né? Que tinha a proteção espiritual de um espírito que chamava Antônio. E era uma família assim que tinha uma situação confortável, né? O pai, os filhos eram bem empregados, eram pessoas assim bem consideradas, não tinham assim nenhum motivo de grandes contrariedades, mas estavam sempre nervosos, reclamando da sorte, se sentindo cansados, perseguidos no trabalho, achavam que não ganhavam o suficiente, reclamavam das autoridades, enfim, tudo era motivo assim de aflição. Assim, não tinha, o Antônio explica, né, que não tinha nada que os esclarecesse, nada que alterasse aquela forma de ver as coisas, nada satisfazia aquele grupo ali de pessoas. Então, a solução foi deixá-los por sua própria conta, assim, por algumas semanas. E a explicação é que, nesse caso, era como se fosse assim, uma poda que a gente faz nas plantas. Você corta para que elas cresçam assim, mais fortes, né, mais bonitas. Então, assim, nesse período que ele deixou de agir, deixou por conta deles, aí foi, assim, uma sequência de dificuldades. Então, assim, um dos filhos, eram 4 filhos, né? Um dos filhos quebrou o braço brigando com o irmão. O outro foi demitido do trabalho por insubordinação. O outro teve uma crise aguda de apendicite. O marido foi atropelado e o outro filho levou um tombo terrível no trabalho, também teve que ser hospitalizado. Foi, assim, uma tragédia atrás da outra. Então, a dona da casa, ela não teve mais tempo de reclamar, porque ela tinha que cuidar, né, de um, de outro, no hospital, né, não pôde mais reclamar da sorte. Então, quando o protetor retornou, ela estava orando sinceramente. Então, os benfeitores, eles fazem muito por nós. Então, a gente deve passar a observar com gratidão, assim, quantos benefícios nós recebemos cada dia. São benefícios invisíveis, muitas vezes, mas se a gente for prestar atenção, a gente vai ver que a gente recebe muitas coisas diariamente, né? Se a gente estiver atento, né? A gente vai perceber muitos sinais da ação desses espíritos em nosso favor. E nós devemos ser gratos, né? Agradecer a intervenção deles, que é em nome de Deus, né? Porque, afinal de contas, é da justiça divina, né? Da lei divina que nós tenhamos ao nosso lado esse amigo, né? Esse protetor. Então, meus amigos, muita paz a todos. Então, muito obrigada, Mariana, pelo a sua exposição,
essas reflexões que você trouxe a nós, né, que nós ouvimos nesse momento, e a sua disponibilidade em atender o nosso convite, brindando-nos com essas histórias, com essa mensagem. Muito obrigada. Agradecemos também a todos que nos honram nesse momento, com a sua atenção, né? E convidamos para a próxima segunda-feira, às 19 horas. Então, é isso. Vamos agora à nossa prece de encerramento. E eu não posso deixar de pensar a beleza que é essa espiritualidade, essa literatura toda que nos trouxe todas essas histórias e provam, né, essa presença desses espíritos abnegados que nos acompanham, que nos cuidam. E é um sentimento profundo de gratidão que devemos a eles sempre, e a necessidade a cada dia de termos um momento para parar e fazer a nossa reflexão com gratidão. Gratidão a esses espíritos, gratidão a Deus por esse momento em que podemos estar juntos, gratidão ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade do Lar de Teresa, essa casa que nos ampara, que nos assiste. Agradecemos a presença dos bons espíritos, que possamos seguir em paz. Que assim seja, graças a Deus.